Oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a atividades do nosso novo livro didático do quarto bimestre. Vamos fazer algumas atividades relacionadas, tá, nele, propostas para a aula de hoje. E no livro didático nós daremos continuidade aos exercícios do livro do terceiro bimestre, porque ainda não entramos em nenhum conteúdo, tá, do livro didático ainda para dar prosseguimento no livro do quarto bimestre. Então vamos dar continuidade aos exercícios do livro de atividades do terceiro bimestre. Então vamos seguindo aqui com a leitura e explicação, tá, dos exercícios propostos do livro de atividade aí de vocês, ok? Do livro didático, aliás. Então, livro didático e unidade 10, divulgando a ciência. Então nós vamos começar a trabalhar falando sobre texto de divulgação científica. Então vamos aí abrir aí na página 3, texto de divulgação científica, a saúde na área do jogo digital. Então nós temos aí um texto, né, de divulgação científica. Vocês farão a leitura, ele começa na página 3, termina na página 7 e vamos para os exercícios propostos. Então espero que todos façam a leitura aí ou acompanhem a leitura também. Leia as informações, exercício número 1. Leia as informações do quadro ao lado sobre condições de produção do texto de divulgação científica e responda as questões. Então nós temos aqui este informativo aqui, então vamos ler aqui. Os textos de divulgação científica fazem um trabalho de mediação entre o leitor e o conhecimento proporcionados pelas diversas ciências. Geralmente são escritos por jornalistas que procuram tornar o texto atraente e a linguagem acessível, facilitando a compreensão das informações. São veiculados em publicações especializadas em divulgação científica ou em periódicos que tratam de assuntos variados. Então, letra A. Qual o recurso utilizado no primeiro parágrafo para tornar o texto atraente? Justifique a sua resposta. Letra B. O texto foi vinculado em uma revista especializada em divulgação científica ou em uma que trata de assuntos diversos? Letra C. De que forma o mini currículo do autor contribui para dar credibilidade ao texto? Então, de que forma contribui aí, né, as informações referentes ao autor aí, dando credibilidade ao texto? Exercício número 2. Liste os intertítulos presentes no texto. Então, o texto que vocês leram tem vários intertítulos. Então, você vai listar todos eles aqui. Exercício número 3. Com base na seção do Semente aos Videogames, realize as atividades a seguir. Letra A. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos um jogo do Antigo Egito foi o precursor dos videogames. A humanidade aprecia jogos há milhares de anos. O faturamento da indústria cinematográfica é superior aos dos videogames. O hábito de jogar só ganhou evidência no mundo todo após o surgimento dos videogames. Letra B. Com que intuito o autor menciona o número de brasileiros que jogam videogame? Então, qual que é o intuito dessa divulgação? Letra C. Qual foi provavelmente a intenção do autor ao citar o faturamento da indústria dos jogos digitais? Então, qual é a intenção? Exercício número 4. Faça as atividades a seguir relacionadas à seção perigo real. Letra A. O uso do ponto de interrogação dá ao leitor uma pista sobre a opinião do autor. Por quê? Aí você vai responder aí e vai justificar. B. Quais são, segundo o texto, os supostos perigos associados aos videogames? Então, você já sabe quais são os perigos e vai colocar aí. Letra C. Todos esses supostos perigos são analisados detalhadamente pelo autor? Justifique sua resposta. Então, esses perigos que vocês encontraram aí na alternativa B, foi detalhadamente estudado pelo autor? Você vai explicar e justificar aí, ok? Letra D. Segundo o autor, existe alguma relação comprovada entre o comportamento violento e o hábito de jogar videogame? Explique sua resposta. Então, você vai relacionar aí, vou colocar se tem alguma relação e vai justificar a sua resposta aí. Letra E. No 8º parágrafo, o autor menciona o vício em jogos, resuma as informações ali contidas. Então, você vai resumir o 8º parágrafo aí. Letra F. Segundo o psicólogo Chris Ferguson,
em vício em jogos é uma doença que realmente deve ser tratada ou uma forma de escape para problemas de saúde mais graves? Então, de acordo com o que ele falou, você já sabe qual é a alternativa correta aí. Exercício número 5. Quando o problema é outro, há um período que serve de transição para o intertítulo seguinte. Assinale. Então, vamos ver qual das duas alternativas você vai assinalar e qual que é a correta. Um fenômeno importante mencionado por Ferguson é como as pessoas com problemas psicológicos frequentemente usam jogos como forma de alívio para as suas dificuldades, ou se os jogos os jogos podem ser meios para ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade e até a depressão. O que mais podem fazer para nos beneficiar? Então, qual que é a alternativa correta? E você vai marcar aí o X. Exercício número 6. Associe os intertítulos aos conteúdos neles abordados. Então, nós temos aqui A, jogos sérios, B, em prol da saúde e C, participação do virtual para o real. Então, de acordo com as alternativas, você vai relacioná-los de acordo com cada intertítulo aí. Então, jogos que mostram ao jogador relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Jogos que podem contribuir para a participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde. Jogos projetados com a facilidade de proporcionar apoio psicológico ao jogador e que, além de entretenimento, buscam promover mudanças na vida real. Então, você vai colocar aí qual que é A, B ou C aí. Exercício número 7. Releia a conclusão do texto. Assim, de um potencial negativo, de muitos ainda insistem em atrelar aos jogos digitais. Podemos passar a pensar nas possibilidades positivas de se transformar o jogador e até impactar o ambiente fora do jogo, mudando o mundo para melhor durante esse processo. Se os jogos puderem contribuir com isso, todos nós seremos vencedores. Então, letra A. Essa conclusão retoma todos os aspectos abordados no texto. Associa o potencial negativo às possibilidades positivas dos videogames aos respectivos intertítulos. Então, você vai colocar aí quais são os intertítulos relacionados ao potencial negativo e quais são os intertítulos relacionados às possibilidades negativas. Letra B. Considerando o espaço que o texto reserva ao potencial negativo e as possibilidades positivas dos videogames, podemos afirmar que o autor tem uma posição favorável ou desfavorável a esses jogos? Justifique sua resposta. Você vai justificar aí. Se você colocou favorável, vai justificar. Desfavorável, justifique também. Exercício número 8. O emprego de intertítulos tem a função de facilitar a apreensão das partes do texto pelo leitor, já que os autores do texto de divulgação científica se preocupam em simplificar a tarefa de quem os lê, ou é uma convenção gráfica dos textos de revistas em geral e não tem função didática. Então, qual que é a alternativa correta aí em relação aos intertítulos? Você vai marcar o X. Releia este trecho. Uma preocupação comum aos muitos pais é com o chamado vício em jogos. O jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades. Então, a letra A do exercício número 9 fala assim: localiza no trecho a definição dada. Então, do trecho que você leu, você vai localizar aí a definição dada aí. E por último, aí, a última alternativa relacionada ao exercício proposto da aula de hoje, explique a função das definições no texto de divulgação científica. Então, nós paramos por aqui na explicação dos exercícios até o número 9 da página 10, tá? E vamos prosseguir com o próximo vídeo fazendo correção dos exercícios propostos para a aula de hoje.